Santa Luzia, eu falo que nós temos uma população, né, de 200, se eu não me engano, no último dado do IBGE, 218 mil habitantes. Nós tínhamos que ter atletas em todas as modalidades. Rony, nós não temos. Cadê os atletas brasileiros, os atletas luzienses? Ó, eu te falo, porque eu tenho contato e sou amigo de todos eles, assim, dos mais expressivos. Hoje nós temos aqui Córrego das Calçadas, nós temos o Wender Carlos, jogador de vôlei. Dá pra falar da Fabiana? Tem que falar, né? Nós temos o Wender Carlos, olha só, Córrego das Calçadas, que joga no Suzano hoje. Um cara fantástico, amigo, né? Então eu falo dos atletas porque eu sou amigo deles, né? É um cara que tinha que ser notório no Córrego das Calçadas. O cara que tá ali e fala, pô, tem um cara aqui que joga vôlei na Superliga. É um cara que foi pra Estônia. E se perguntar lá, ninguém conhece. O cara foi pra Estônia. Muito menos do que deveria. Sim, cara. Porque pode ser referência talvez para um menino. Pô, eu tenho uma opção, tem um lado, talvez tenha um outro lado da história aqui, talvez que não seja, sei lá. Falta o esporte ser levado a sério ainda. O tempo todo. Assim, levado a sério mesmo, encarado como uma profissão. Exato. Um meio de vida, algo em si pelo qual vale a pena se dedicar uma vida inteira. Porque esses atletas que surgem são de forma quase que ao acaso, aleatório, não é fruto de um trabalho, de um desenvolvimento. Nunca. O Vitor Petrino é um cara do Santa Rita, que lutava aqui na cidade. Um dia chegou na empresa e falou assim, cara, eu vou atrás do meu sonho. Eu falei, vai atrás do seu sonho? Vou para Curitiba. Um cara intermediou, eu vou para lá fazer um treino lá e tal. O cara falou assim, cara, você vai mesmo? Vou pedir conta, tô pedindo conta. Eu falei, então tá, vou pagar sua passagem, pode ir. E foi. Esse cara é o cara que hoje está na maior corporação, na maior organização de lutas do mundo, que é o UFC. Né? Eu brinco com ele, falei, pô, você é funcionário do Dana White, né? O parceiro do Trump. Brinco com ele, sabe? Então assim, do Santa Rita. Mas ele também precisa ser conhecido lá. Para esse menino que muitas vezes vai ter um contato com droga, vai ter contato com uma série de outras coisas, ou não quer fazer de nada, e fala, pô, esse cara morava aqui no meu bairro, esse cara conseguiu. Quem sabe eu não consiga? Talvez no esporte, talvez em qualquer outra área. Então eu falei de 2 atletas. Fabiana é um caso... Fabiana é prima, né? Fabiana é parente, então parente, madrinha e padrinha, né? Eu sou padrinho de casamento, ela é madrinha de casamento, somos primos. E olha só que interessante, né? Fabiana até falou agora, teve um evento agora da CBV, da Confederação Brasileira de Vôlei, sobre a questão da segunda medalha, né? Eu acho que completou... teve um aniversário aí da segunda medalha. E ela tem 2 medalhas olímpicas, 2 medalhas de ouro. E aí ela falando, né? Fenômeno essa menina, cara, né? 2 medalhas de ouro. 2 medalhas de ouro pra muito pouca gente, né? E aí ela falando que quando ela realmente começou a despontar, a crescer, não estava no esporte ainda, não estava no vôlei, mas a mãe dela levou até o médico. Eu falei assim, doutor, pelo amor de Deus, eu preciso de um remédio para essa menina parar de crescer. Essa menina tá grande demais. Pensa bem. Ela é maior que as colegas delas todas e tal, e o médico, não. Como se isso fosse um problema. Remédio não. A gente tem que pôr essa menina no esporte. E Fabiana foi pro Minas e aí a história não precisa, né? Eu falo que a cidade, por exemplo, precisava abraçar a Fabiana. E aí quando eu falo isso com algumas pessoas, falam, você fala que você é amigo, você é primo e tal. Eu falei assim, precisava abraçar nesse sentido. Eu lembro quando a Fabiana começou a despontar no Minas, as pessoas falam assim, mas ela nunca fala que é de Santa Luzia. Eu falei, gente... um repórter, muitas vezes, quando ele vai fazer entrevista, ele vai falar assim, não, estamos aqui com um atleta, ou vai soltar uma nota e fala que é de Belo Horizonte. Mas ela é de Santa Luzia e está aqui o tempo todo. Agora menos, né? Inclusive, a Fabiana vai disputar mais uma temporada, achei que ela ia aposentar, mas vai disputar mais uma temporada nos Estados Unidos, em outubro agora. Mas, assim, o contrário também, né? O que Santa Luzia fala da Fabiana, né? O que Santa Luzia, como você falou, não há, nem sequer, assim, num momento olímpico desse aí, em que tudo vem à tona, né? Não vi ninguém falando. Não, eu vi uma matéria no jornal. Talvez no Leia. Falando, exato, no Leia agora, falando... O Santa Luzia tem sua medalhista olímpica e tal, mas, cara, é muito pouco. Porque é um feito muito enorme. Perto dessa não sistemática. É isso que eu queria lembrar. Não há sistematização. O esporte não é uma coisa sistemática. Não. Depende... Olha só, falando dela, nós temos uma atleta na cidade que foi capitã da seleção brasileira de uma das maiores seleções de todos os tempos do mundo do vôlei. Um esporte super popular.
né? Um esporte com russas, um esporte com Com italianas. 2 medalhas de ouro é a mais vitoriosa. Agora a Thaísa ganhou agora, que agora tem uma de bronze, né? Com essa Porque a Olimpíada. Thaísa já tava com ela, né? Pô, a Thaísa... Dessa geração. Mas olha só, nós precisávamos, na verdade, e já tentamos, pra você ter uma ideia, tentamos alguns programas aqui na cidade para desenvolver, vamos desenvolver o vôlei e tal, eu preciso retribuir com um pouco que a vida me deu, com o que o esporte me deu, e muitas vezes nós tivemos, na verdade, algumas portas fechadas, porque a velha pergunta, quanto que eu vou ganhar com isso? Cara, nós vamos fazer para a população, é para a cidade, né? Então, assim, é uma coisa que hoje eu falo, para a gente não errar novamente, não tem como voltar no passado. Eu falo com alguns atletas que eu trabalho hoje aqui de Santa Luzia, alguns de mais expressão, menos expressão, eu falo assim, cara, o Vitor, por exemplo, que é o do MMA, eu falo assim, quando você estiver lutando, que colocarem o microfone na sua frente, desse jeito que eu tô falando, assim, você tem que fazer igual o Zeca Pagodinho. Eu falo desse jeito. A primeira vez que ele falou comigo assim, como assim Zeca Pagodinho? Eu falei assim, cara, quando você pensa em Zeca Pagodinho, não pensa no samba, no pagode, você pensa em Xerém. A pessoa tem que pensar em Santa Luzia. Faz questão de falar que é de lá, de enaltecer o Exato. lugar. Mora no lugar, as festas deles são lá, enfim. E a imagem que eu tenho do Zeca Pagodinho, por exemplo, eu falo com todos eles, os mais novos e os mais velhos. Eu falo assim, a imagem que eu tenho, quando teve um desastre lá, chuva, um alagamento lá, eu lembro dele no quadriciclo, na capa de chuva, e o cara falando com ele, falei, mas você e tal, você aqui eu sou só mais um. Eu sou um morador daqui, eu sou daqui. Não é o Zeca Pagodinho, não é o cantor. Então, assim, o atleta também tem que se imbuir disso. Pô, eu falo com o Vitor, pô, você tem que falar de Santa Luzia, você tem que falar do bairro Santa Rita. O tempo todo. É o seu bairro, é a sua cidade. E os outros atletas também. Agora, a população no Brasil, ela tem essa cultura de não valorizar os seus. E talvez assim, de só valorizar quando o cara fez tudo para chegar lá sozinho, né? Mesmo assim. Vai bajular o cara. Muitas vezes, esse atleta vai chegar, como vejo e já vi outros atletas chegarem. Se não for de um esporte popular, que no caso é o único, o futebol... ninguém vai nem conhecer na rua, né? Certa vez, numa escola que eu trabalhava. Quem é você na fila do pão? Assim? Certa vez, numa escola que eu trabalhava, eu levei Fabiano. Sem falar quem era? 2 medalhas olímpicas. No final, os meninos falaram assim comigo, pô, professor, podia ter trazido um jogador de futebol, né, cara? Trazer Fabiano do vôlei, quem que é essa menina? Ô, mano, isso talvez resume tudo que a gente falou até agora, né? Então, assim... isso. Vacinado, né? Vacinado. Então, assim, pô, beleza, tudo bem. Algumas pessoas foram alcançadas com a fala, com o depoimento, com as experiências, com as 2 medalhas, segurar a medalha. Pô, não, professor, a medalha olímpica, a medalha olímpica. A Olimpíada do Rio, 2016, né? Cada um que carregou a tocha, né? Naquela transição das tochas, ganha uma réplica, né? Essa réplica tá aqui, pô. Essa réplica tá aqui na rua Silva Jardim ali, né? Na casa da mãe dela. Levei minha filha, Lavínia. Foi lá, pegou a tocha, tirou uma foto. Falei, filha, isso aí é a tocha. Explicar pra ela. Falei, olha, 1896, um homem sonhador, visionário, chamado Barão de Coubertin, recriou as Olimpíadas. Aquela Olimpíada que conhecia lá da Grécia. E essa Olimpíada de 1896, desculpa, nós temos até os dias de hoje. Isso aí é a tocha, é o fogo. A chama olímpica. E a oportunidade de explicar para ela uma série de coisas sobre a questão dos jogos que pode sim contribuir para o dia a dia dela. Assim, porque as coisas que você vivencia no esporte é o que você vai viver no dia a dia. Você vai ganhar, você vai perder, você vai ter gente honesta, gente desonesta. Você vai ter tudo que você tem de vivência no esporte, retrata a vida. Agora, se eu tenho uma sociedade, Rony, ativa, participando de jogos, participando de competições, não com um objetivo necessariamente... Mas consciente da importância desse segmento, sim, da importância do desenvolvimento do esporte. Exato. Né? Essa criança ela se torna muito mais forte. Ela se torna mentalmente mais forte. Eu falo constantemente com algumas pessoas... Aprende a ganhar, perder, né? Ser competitivo de forma leal. Você já parou para pensar, Rony? Um cara que entra na padaria, um cara que entra no supermercado, com uma faca na cintura, com um revólver na cintura, com 15, 16, 14 anos. Você imaginou mentalmente se esse cara estivesse dentro de um tatame, dentro de uma quadra, com essa dentro da disposição, piscina, com essa coragem, né?
a parte mais difícil. Porque o físico, essa parte física da preparação, você concorda? Você adquire. A gente adquire. Essa questão é a parte mais difícil. E a gente vê isso claramente em alguns atletas que muitas vezes se perdem. Fisicamente, top, mas mentalmente se perdem no processo. Agora, esse menino, com essa faca e essa arma na cintura, se ele estiver bem direcionado, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém no mundo. Né? É. Então, assim, são essas questões que hora ou outra a gente fala. Eu falo que o atleta brasileiro... Esse empreendedorismo, né? Se fosse canalizado para uma coisa total diferente. Eu falo que a gente precisava realmente entender um pouco mais a história do atleta no Brasil, geral. Eu falo do mesmo jeito que um presidente, falei isso com o Fred da natação, Fred da Verdejar, que é um amigo de muitos anos, é um cara da natação, um cara do triatlon, é um cara que 6 horas da manhã, né, tá lá na piscina do Geraldo Teixeira da Costa, nadando nesse frio absurdo, e tá lá treinando. Hoje mesmo ele tava lá, 4.800 metros na piscina, porque tem que fazer uma prova. E eu falando com o Fred, assim, Fred, do mesmo jeito que tem um pronunciamento, às vezes, de um presidente, tinha que ter um pronunciamento para falar dos atletas brasileiros, falar da história do Brasil. Você conhece Zaquias Queiroz, o cara da canoagem? Pô, o Zaquias é um fenômeno, né? Você sabia que o Zaquias só tem um rim? Cara, eu vi ele contando isso. É Então, cara, Pô, quer dizer que a gente não tem um incentivo no vem de cima. Não. A consciência também não está embaixo. Sim. Nesse sentido, quando vem assim umas Olimpíadas, você fica esperançoso. Você acha que isso pode fazer assim, essas histórias sendo contadas, assim, a televisão age como se o esporte fosse, assim, dá o destaque devido para as Olimpíadas. Eu acho isso muito relevante também de se falar. Tem que tirar o chapéu para a TV brasileira. Sim, né? sim. Porque, assim, trataram as Olimpíadas com uma excelência, uma cobertura fantástica. As coisas aconteceram ao mesmo tempo e nada passou despercebido. Não. Então, assim, é muito legal você saber dessas histórias de superação e tal. E isso é contagiante. Demais. Então, assim, o pouco que a gente tem de resultado, então, talvez a gente deva agradecer à Globo. Sim, com maior cobertura. Né? O maior incentivo que a gente tem do maior acontecimento esportivo do mundo não é a gente que tem. Meus meninos, por exemplo, eu estava tendo que insistir com eles para assistir as coisas comigo. Sim. Então, você vê que, pô, a gente tá, né, não vem... O Brasil está ferrado, né? Porque o exemplo não vem de cima e nem de baixo. Não. De onde que vai vir? Eu falo que assim... Mas te dá assim, um calorzinho, uma esperança de que pode ser diferente? Sempre com as Olimpíadas há uma renovação. É um bom momento para isso. Eu falo que assim, com todas essas dificuldades que nós estamos conversando aqui, todas elas, a gente consegue ainda, ano após ano, edição após edição, conseguir melhorar ainda. Talvez o número de medalhas, talvez o número de conquistas. Por exemplo, o que foi marcante para nós nas Olimpíadas dessa edição, em Paris, foi realmente a questão, primeiro, participação das mulheres. Nós nunca tivemos tanta mulher classificada para as Olimpíadas. E negros, né? Segundo, acesso ao negro. Terceiro, maior número de medalhas feminino. Então, assim, isso é para mostrar mais uma vez, eu acho que essa questão da conquista, inclusive, retrata muito a mulher brasileira. Só valoriza mais a conquista deles, né, cara? Porque, assim, não basta você já ser contra tudo e contra todos na questão social e esportiva, que a gente já falou bastante, assim. Sim. Mas ainda tem essas questões aí, né, raciais e de gênero para enfrentar. Um tapa de luva, né, que essas meninas deram aí na sociedade. Eu falo, olha, eu tava vendo a Bia falar, a do judô, medalha de ouro. Simpatia, ela. E aí dá vontade de abraçar. Não dá. Tem gente que você olha e fala, pô, parece que eu conheço há 10 anos, 20 anos, assim. Exatamente. É ela. E ela falando do pai dela. E eu fui ver quem que era o pai dela. Falei, pô, eu gosto dessas histórias. Sou fã de histórias. De biografias também e tal. Não resisto. Gosto muito. E aí o pai, militar, judoca, entrou no judô em 1980. E aí ele falou assim, pô, uma das coisas que eu preciso entregar para minha filha é o judô. Pela questão da cultura, da disciplina, da questão... O legado. O legado. E aí falou assim, o que eu posso dar de melhor para minha filha é o judô. Olha que negócio bacana. O cara entender e falar, pô, isso meu filho precisa entender e aprender. E aí ela falando isso, assim, toda vez que ela lutava, toda vez que ela participava de competições, ela pensava no pai dela. Pô, eu não posso decepcionar meu pai, não posso decepcionar meu pai.
E aí essa menina chega pra figurar. Te pergunto, você conhecia a Bia antes da... Como, né? Que nunca ouvimos falar nessa menina.